Oi pessoas lindas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Mira e esse provavelmente é o primeiro vídeo do canal. Eu vou tentar fazer com vocês aqui hoje a maquiagem da cantora Rosada, uma cantora de K-pop. E eu quero destacar bem a parte do tentar. Não quer dizer que eu seja boa, não quer dizer que vai dar certo. Mas se no final der ruim, tamo junto nessa. Eu vou usar como tutorial, porque a gente usa tutorial, já que a gente não sabe muito bem. O vídeo da... Eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, ela é TikToker. Ela é Joshika. Eu vou colocar aqui na tela o perfil dela. E aí vocês sigam ela, porque ela é muito boa. E assim, é um vídeo de segundos. 38 segundos. Então a gente vai ver se vai dar certo, porque aí a probabilidade de dar errado é maior, porque não tem tipo um tutorial no YouTube ensinando, então eu vou no acertômetro aqui e tentar fazer um negócio que é legal. Eu não testei essa maquiagem antes, então... mas vai dar tudo certo. Vou começar aqui prendendo essa minha franjinha, né, porque... na verdade eu ia prender ela no meio, mas eu vou prender ela de lado, porque no meio ela fica marcada. Eu não sei se acontece com vocês também que tem franja, mas meu cabelo ele sempre tendencia a ficar pro meio. Aí quando eu boto minha franja pra frente, ela fica separada no meio. Ai, tô meio nervosa. Tomara que nos próximos vídeos eu fique menos nervosa. É engraçado porque eu pego e quando eu vou fazer vídeo assim pro trabalho, né, pro Em Pauta e pra todos os negócios, pra quem não sabe, eu sou estudante de jornalismo. E aí eu gosto muito da área de telejornalismo, então eu sempre tô fazendo vídeos, assim, pros projetos e pros trabalhos. E eu fico de boa nos vídeos, mas nesse aqui eu tô bem nervosa. Cientistas tentam explicar o porquê disso, mas ninguém conseguiu ainda achar a resposta. No vídeo, ela começou passando a base. Então ela passou a base, mas antes da base eu vou pegar e vou passar um cremezinho, né, porque... na verdade, na real, assim, é porque meu primer acabou. Mas, na verdade ele acabou faz tempo e eu nunca mais comprei. E eu preciso comprar, eu ainda vou comprar. Mas eu passo esse creme aqui pra dar uma camada de proteção na pele e também pra ajudar, assim, na fixação da maquiagem. Eu tenho a pele muito seca, então eu passando esse creme, a maquiagem ajuda da minha pele. Se não passar, então, minha filha, acabou pra mim. Bem pouquinha base ela passou. Mas é porque, assim, antes da base, a pele dela já parecia que tava com base. E como vocês podem ver, eu vou precisar de um pouquinho mais de base, principalmente por causa disso. Porque um terceiro olho abriu na minha testa e é impossível explicar, mas agora eu tenho poderes psíquicos, mais pra maquiagem eu preciso tampar ele. Porque senão vai ser muitos poderes psíquicos e vai acabar interferindo no resultado da maquiagem. Então eu vou precisar tampar esse terceiro olho e deixar de lado a minha psiquicidade. Tá, então como base, eu vou usar essa daqui. Uma base da Tracta. É uma base mate de alta cobertura. Vai ter que ser ela, porque eu preciso de uma alta cobertura, principalmente aqui, assim, ó. Essa menina, ela pegou e ela passou a base com os dedos. E eu sei que quando a gente passa a base com os dedos, o calor do nosso dedo ajuda ela a sentar melhor na nossa pele. Acabei de lembrar que tem que passar mais, né, pra pegar na câmera. Eu vou passar ela com o dedo, depois eu vou dar... Nossa, meu nariz. Muito bem. E eu achei que eu tinha passado pouco, né? Eu ainda falei assim, não, pra vídeo tem que passar mais, como se eu precisasse passar mais, né? Como se que eu já tivesse colocado aqui não fosse o verdadeiro reboco. Pelo menos no meu terceiro olho. Tá, eu passei com o dedo e agora eu vou vir só pra esfumar um pouquinho com a esponja. Pra não ficar muito plastificada, sabe? Pra ficar um pouco mais natural. Melhorou? Tá, ela passou só a base, né? Ela não passou um pó por cima nem nada. Será que eu passo um pó? Apesar de que eles fazem maquiagens bem brilhantes, então acho que é de propósito que não passou o pó. Mas ele não vai fixar se não passar o pó. Eu vou deixar. Qualquer coisa eu passo pó depois. Aí agora ela pega e faz um negócio com o olho. Assim, ó, pra marcar a pálpebra. Ela quis marcar mais a pálpebra dela, mas eu não vou fazer isso porque eu acho que a pálpebra tá bem ok. Então eu vou seguir. Eu vou usar esse tom de sombra aqui, ó. Foca, foca. Esse tom de sombra aqui da paleta de contorno facial da Jasmine. Ela pegou e passou bem assim, ó. Levantando mais o olhar. Mais pra cima. Ela puxou bem pra cima aqui. Chegou bastante também.
não sei quando que vocês vão ver esse vídeo, mas quando eu tô gravando, faz uns 5 dias que o Enhypen lançou aquele álbum lá novo deles, que tem aquela música assim, que tem várias músicas na verdade, né, que já lançaram. Mas tem aquela música Blessed Cursed. E pra mim aquela música assim foi uma obra-prima. Só reforçou a ideia de que Enhypen só faz masterpiece. E aí eu fiquei pensando assim, até falei com minha amiga, não tem uma música assim do Enhypen que você olha e fala assim, ai, ruim. E aí eu parei de pensar que o TXT também é assim e o BTS também é assim, ó, meu gosto, né, pra mim, o que eu acho das coisas. Não sei o que a Big Hit tá fazendo, mas tá dando certo. Big Hit, se você estiver vendo esse vídeo, continue. Tá, ela passou aqui a sombra e eu passei do jeito que ela passou. E ela aí já fez um show delineado já. Vou pro show delineado também. Só que ela fez um risquinho aqui na pálpebra. Não sei se vai dar certo, não. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Ai, não fique ruim, pelo amor de Deus. Ah, mas enfim, continuando o negócio aqui do Enhypen. Se você não viu o álbum ainda deles, ouve. Vou deixar a capa do álbum aqui na tela, pra você enxergar ele lá nas plataformas de música. Ouve que é muito bom. Tá, fazendo outro olho agora e torcer pra ficar, pra ficar igual. Tá maior e mais grosso que o outro, né? Não tá igual dela. Tá o melhor possível com o momento. Ah tá, aí ela faz um negocinho na pálpebra. Eu já comi a minha pálpebra, não tem que negocinho puxar, mas ela puxa um negocinho pra pálpebra ir junto com o fio, como se fosse um negócio assim, ó. Tá, eu dei uma cagadinha aqui, mas vou tentar fazer de novo, porque eu acho que eu tava no caminho certo. Com toda a calma do mundo e a paz. Pera aí, tem que ser assim. Ela tinha feito só um negócio assim, mas era muito grande. Não, ele nem chegava perto da ponta. Vai ser assim mesmo que vai ficar, não sei se vai dar certo, não. Que isso? Tirar. Não, tá tudo certo, vai ficar assim mesmo. Tá, agora ela fez esse negócio. Ela colocou mais sombra embaixo do olho, mas ela colocou uma sombra com uma cor mais quente. Então eu vou usar essa daqui, ó. Eu tinha usado antes essa aqui da paleta, eu vou pegar essa daqui agora. Talvez eu devesse ter pego um pincel mais fino. E ela puxa assim, ó. Deixa eu... Tá bem reto assim o que ela tá fazendo. Tá, como ela deixou mais forte aqui, eu vou usar esse pincel. Ah, boa. Aqui, ó. Fortificando aqui no final com esse maiorzinho. Vou dar mais fumada aqui. Já passou o rímel. Depois fiz a sobrancelha. Mas tá tudo invertido, né, o processo aqui. Não, vamos lá. Não, vou fazer igual ela. Vou passar o rímel, e esse rímel que eu vou passar, eu gosto bastante dele. Ele é da Luisance e ele é um alongador. É da linha Girl Power da Luisance. Derrubei ele. Passa, passa, passa. É pra ficar bem bafão assim, então vou passar bastante. Olha só, fazendo assim, dá pra ver que ele ficou uma merda. Esse risquinho. E aqui eles estão bem pontudinhos, então vou fazer assim. É pontudinho que você quer? Tá, eu terminei de passar o rímel, passei nos 2 olhos e agora, nesse ponto da maquiagem, ela fez a sobrancelha. A sobrancelha da Wassá, que ela tá fazendo, é mais reta e arqueada. Eu não sei como é que eu vou fazer isso na minha. Mas a gente vai tentar. Estranho que não passou corretivo, né? Tudo bem. Será que eu passo depois? Ah, eu vou fazer com essa paleta de sombra de sobrancelha mesmo. Tô usando essa aqui da Ruby Rose. E eu vou fazer isso aqui direto, não vou fazer com lápis não, porque eu não tenho um lápis muito escuro. Eu vou usar essa terceira sombra, essa segunda, essa sombra do meio aqui. E é ela que eu vou usar.
Tá, ela faz o negócio mais arqueado. Pra fazer esse negócio mais arqueado, ela meio que come um pouco da sobrancelha com o corretivo. Tá pegando, não. Não quer. Não quer, simplesmente não quer. Certo não, gente. Pelo amor de Deus. Ai, eu vou tacar esse negócio aqui. E vai ser isso que Deus vai querer. É sobre isso. Vai ficar ruim? Já tá ruim. Tô cagando o negócio todo. Tá, vou tirar essa mundice que eu fiz aqui. Pior que eu tô tirando base, tô tirando tudo, né? Essa jossa. Não sei o que tá acontecendo não, mas os meus poros estão todos soltando pra fora. Por causa da base. Ai, que dor. Vamos lá, vou fazer normal a sobrancelha. Porque a roça vai ter sobrancelha assim e pronto. Mas sabe por que acontece isso? Por quê? Porque eu faço sobrancelha em casa. 2, porque essa sobrancelha é arqueada. E essa aqui é mais reta. Então, de algum jeito eu tenho que igualar as duas. Não consegue, né? E eu não sei. 3, não sei. Vai ficar assim mesmo. A sobrancelha da roçar. Deixa eu dar uma esfumada aqui com o pincel. Só que, o que acontece? A sobrancelha de roçar, ela é toda na moda, né? Quer dizer que ela é arrepiadinha. Como que eu vou arrepiar ela se não tem gel de sobrancelha? Não sei. Será que eu pego esse negócio aqui? Esse gel de sobrancelha, tem que passar ele. Não. Ai. Pra que eu fiz isso, gente? Pra que eu fiz isso? É isso que vai ser, meus amores. Ela passa sombra aqui, ó. Ela não deixa aqui brilhandozinho, não. Eu tô usando de novo o contorno que eu usei aqui. E tô puxando ele aqui pra frente. Esse negócio vai ficar bom. Tá ficando bom. Vamos com matinha aqui. Eu vou aproveitar que eu acho que agora ela já fez um contorno no rosto e eu vou fazer também. E eu vou fazer usando a mesma sombra que a gente passou aqui, só que eu vou usar esse pincel aqui de esfumar, que ele é bem molinho, vou usar ele. O contorno que eu tô vendo aqui no vídeo dela, que parece que ela fez, foi mais aqui, ó, e aqui na pontinha do nariz. Tem um pouquinho descendo assim, mas acho que é só esfumado mesmo. Ela não tinha passado corretivo, mas eu vou aproveitar que eu passei ali e que eu tô vendo que a base não tá se comportando muito bem. Passa só um pouquinho aqui. Como a roça tem uma pele um pouco mais morena, eu vou passar esse pó compacto aqui, que ele tem um pouco de cor. Ele é da Vult. Eu vou usar esse pincel aqui de esfumar mesmo pra passar bem aqui, ó, no olho, pra eu conseguir chegar aqui embaixo e aplicar ele. Gente, eu nunca passei pó depois do rímel, sério. Mas, pra que convenções, não é mesmo? Eu não vou passar muito porque a maquiagem é mais brilhante. Então eu só passei concentrado ali na região dos olhos, que é porque tava começando a marcar as linhas de expressão. E é só ali que eu vou manter. Deixa eu reforçar esse aqui agora, dar uma esfumadinha. Ela fez um contorno bem pouquinho aqui na bochecha, então eu vou fazer também bem pouquinho. Que na verdade nem apareceu no vídeo, mas eu tô deduzindo que ela fez. Vou fazer aqui na testa também. Ui, cabelinho, volta cabelinho. Ela fez uma pintinha bem aqui na bochechinha, eu vou fazer também. Ai, eu já tenho aqui, forçado. Não, ficou, não, nem parece. Nem parece. Aqui, ó. Ela ficou bem falsa, bem fake. Mas é uma pinta fake. Acho que se eu pegar e dar uma batida nela assim, ó. Não, vai continuar bem fake. Vai ser, é isso que temos pra hoje, uma pinta bem fake. E aí, a menina, a Jushika. Engraçado que o nome dela é Jushika. Será que é Jessica? Porque daí nós somos gêmeas de nome. Bom, ela pegou e passou o blush. E como eu falei pra vocês, eu vou usar aqueles blushes aqui misturados. Então eu vou misturar esse daqui com esse. Não, na verdade, eu vou passar só esse daqui mesmo. Assim, ó.
Mas ele é mais aqui caindo pro lado do contorno. Ele não é muito na maçã do rosto. Porque parece que ele é um pouquinho pra baixo. Descer um pouquinho ele. Eu tô gostando de como tá ficando. Falso, em cima da pinta falsa. E aí, ela passa o batom e terminou. Deixa eu só fazer assim, pra tirar ele um pouco do centro. O batom que ela passa é um vermelho mais puxado pro marrom. E eu não tenho essa cor de batom, não. Acho que eu vou acabar tendo que inventar. Pera aí. Tá, primeiro vamos limpar essa boca aqui que tá cheia de base, cheia de coisa. Essa é uma manteiga de cacau. E aí, cadê que eu acabei de trazer? Pra limpar, né? Que, meu Deus, olha isso aqui. Foca. Olha a sujeira, misericórdia. Boca limpinha, tá. E ela, como ela fez uma cor mais do vermelho pro marrom, talvez eu use esse batom marrom junto com o vermelho. Ela usou um vermelho forte, não foi um vermelho vivo, não. Eu vou passar só um pouquinho desse. Ai, não é a cor certa do vermelho, não. Ah, acho que é assim. Ai, tô gostando. Esse batom aqui é da Latica. Ele é lip matte da Latica. Opa! Da Latica, esse aqui que eu tô usando pro redor. E no meio eu usei esse aqui da Belly Angel. Ele é o tom 9 e o da Latica é o tom 36. Eu não sei se tá certo, mas acho que tá assim. Eu vou... Ai, será que vai dar merda com isso aqui? Tô com medo de dar merda. Passa só aqui assim. Ih, vai dar merda. Apesar que o batom da roçar, ele é mais borradinho, então pode rolar um pouquinho, né? Não tudo. Ah, melhorou. Ai, fiquei com boca. Ó. Não sei, parece que tá ruim. E talvez esteja um pouquinho ruim, mas vai ficar melhor, porque eu vou passar de novo esse aqui. E ele vai ficar melhor. Eu gostei desse borradinho que ficou, então eu vou deixar ele bem assim. Agora ele já secou, não tem muito mais o que fazer. Mas... em resumo, a maquiagem ficou assim. Eu vou deixar esse zoom pra dar pra perceber bem ela. E eu achei incrível o efeito que essa sombra aqui embaixo deu. Parece que abriu mais o olhar. Eu gostei do blush descendo aqui pra baixo. E eu gostei da boca. Bem borradinha, assim. Eu gostei, eu só não gostei de como a minha pele ficou por causa da base. Eu acho que minha pele já tava um pouco desidratada. E aí ela só serviu pra evidenciar os meus poros. E bom, se eu olhar bem de perto aqui, os meus poros estão bem aparentes, estão bem marcadinhos, olha. Então realmente, eu precisava de um primer, eu precisava de alguma coisa pra dar um jeito nesses poros. Mas, assim, no geral, eu gostei bastante da maquiagem. E olha, eu acho que finalizamos a maquiagem de hoje. Então essa foi a maquiagem da cantora coreana Hwasa. Ela era membro do antigo grupo. Como que fala isso? Ela era membro. Ela fazia parte do Mamamoo, que era um grupo de K-pop, que agora eu acho que elas não fazem mais música. E aí é a Hwasa, ela também é cantora solo, e eu tô passando isso aqui, sendo que ele tá sujo. E bom, agora ela é cantora solo e ela tem umas músicas muito incríveis, então se você não conhece ela, vale muita indicação pra você ir lá ouvir um pouquinho dessa cantora da Hwasa. Hwasa, por que choras? Por que choras, Hwasa? Você não é como eu. E bom, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Deixa nos comentários o que você gostou mais, assim. Me diz aí se você já tinha feito alguma dessas coisas antes. Tanto esse risquinho aqui. Assim, esse risquinho é uma coisa que eu não vou aderir na minha maquiagem do dia a dia, porque eu acho que, assim, não fez tanta diferença, assim, na minha carreira. Mas eu vou aderir a sombra embaixo e o blush descendo, porque eu acho que eles deram uma coisa bem legal, assim, no rosto. Ó. Então...
se você acha que acabou o vídeo, ainda não acabou, a gente vai colocar aqui roupa de Hwasaa, porque tem algumas fotos dela que eu quero reproduzir. E aí eu vou tirar essas fotos e o resultado final você encontra lá no meu Instagram. O meu arroba vai estar aqui na tela, então talvez eu deixe aqui uma prévia das fotos pra você ver mais ou menos assim como ficou. Mas se você quiser ver as fotos inteiras, vai lá no meu Instagram e corre lá pra você dar uma olhadinha. É isso, então um beijo, obrigada por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!